música, vocês já devem ter adivinhado sobre o que vai ser o vídeo de hoje. E também por esse tralhareto que tá aqui. Sim, nós vamos falar sobre Dallas, que foi uma das maiores séries dos anos 80. Provavelmente a maior, assim, de todas. E que abriu as portas para o que a gente vê nas séries de hoje. Eu sei que não parece, mas Dallas contribuiu muito para os seriados que nós assistimos atualmente. Foi Dallas que criou os cliffhangers, que são os ganchos de uma temporada a outra, né? Aquele final que acaba a temporada e a gente fica... O que vai acontecer na próxima? E daí a próxima temporada é só um ano depois, e geralmente é um acontecimento bombástico. E também foi uma das séries mais longas da televisão americana. Ela teve 14 temporadas, ela começou em 1978 e terminou em 1991. E também ela criou uns personagens mais clássicos da televisão americana, e eu acredito que da dramaturgia em geral, porque Dallas foi exportado para mais de 14 países, inclusive aqui no Brasil passou, e há pouco tempo estava passando no canal Viva, que infelizmente tirou do ar. A TNT fez uma nova versão, digamos assim, de Dallas, que estreou em 2012. South Fork was meant to be mine from the beginning. I spent my whole life trying not to be his son. I've always felt like I needed to earn my way into this family. I really had hoped that you kids would climb out of the hole this family dug. Dallas conta a história da saga da família Ewing, que é uma família rica, que tem muito petróleo e tem um rancho chamado South Fork. E é bem interessante a história, assim, de como tudo começou. Na verdade, a CBS, que é a emissora que exibiu Dallas durante esses 14 anos, no começo ela não acreditava no potencial que a série poderia ter. Tanto é que a primeira temporada tem só 5 episódios, muito pouco. E a gente tem, nesses primeiros 5 episódios, o que seria uma versão texana de Romeu e Julieta. Era isso que os produtores queriam fazer. E essa versão texana, o Romeu e a Julieta, era o Bob Ewing e a esposa dele, a Pamela. Isso. O Bob está aqui. E ele era todo bonzinho, bom moço, e a Pamela também. E a história era para ser sobre eles. E nesses primeiros 5 episódios, a gente tem a família Ewing. Então, a gente conhece a mãe, a dona Ellie, o pai, o Jock, e o irmão mais velho do Bob, que é o JR. Só que as pessoas começaram, e a esposa do JR também, desculpa, a Sueli. Só que as pessoas começaram a gostar, a se interessar pelo JR. E na segunda temporada, o JR aparece mais desenvolvido. O personagem dele e a esposa dele também. E aconteceu uma grande reviravolta, porque as pessoas começaram a gostar muito do JR, o que fez com que a história se deslocasse do Bob para ele. Então, na verdade, a história é sobre a família, mas é sobre as tretas do JR para ficar com a Ewing Oil, que é a empresa de petróleo da família, para ele. E ele fica brigando com o Bob, que não quer, que ele é muito inocente, ele não aceita trapaça, ele joga limpo. Então a gente já tem esse antagonismo. The game is huge. You're destroying everything that Daddy spent his life building. You're trying to tell me how to run my half You're of the damn business? right I am. You You know gotta where you stop can it put right that, now. I'll don't show you? you where I can pick it up. You wanna fight, you can go out behind the stables. Também nós temos o antagonismo das esposas, porque a esposa do Bob, a Pamela, é uma mulher perfeita, assim.
E a Suellen, a esposa do JR, é alcoólatra. Então a gente já tem aí uma certa diferença entre esses dois casais. Sue Ellen, maybe we have done enough shopping. I'll take you back to the hotel. Oh, no. I really don't want to go back there yet. Madame Claude, I would like to see the entire line. I just may buy out the store. Oh, yes, of course, Mrs. Ewing. Sue Ellen. Pam, don't be a nag. Então, a segunda temporada a gente já tem 24 episódios, né? Porque a série estava começando a fazer sucesso nessa época. E como eu disse, ela aprofunda os personagens da primeira temporada. Então, a gente tem mais contato com a Suellen e com a outra trama. Porque, na verdade, é sobre a saga da família. E o Bob Ewing se casa com a Pamela, que é tipo a arqui-inimiga da família dele, porque ela é da família Barnes. E no passado, o pai do Bob e do JR, o Jock, teve uma treta com o pai da Pamela, o Digger Barnes, por causa de terras. E dá a entender na série que o Jock roubou as terras do Digger, que ficou pobre e alcoólatra. Inclusive, ele era apaixonado pela mulher que se casou com o Jock, que é a Dona Ellie. Olha quantas tretas. Barnes, what in the hell do you think you're doing? Returning gifts to the ladies' auxiliary. There they are, magazines, quarter books, Jigsaw puzzles, whatever. Gifts for the poor and infirm. Daddy. Na terceira temporada, a gente tem um grande cliffhanger de Dallas, né? Um dos primeiros grandes, né? Que é a cena em que alguém atira no JR, na Ewing Oil, no escuro, assim. Acho que ele tá de costas. E aí a gente vê alguém que atira nele, assim. E assim terminou a terceira temporada. E aí as pessoas começaram a se perguntar quem foi, quem foi. Eu acredito que a série terminou no verão, que foi o hiatus da série até a quarta temporada. As pessoas ficaram simplesmente piradinhas, querendo saber quem tinha atirado no JR e se o JR ia morrer, porque simplesmente atiravam nele e ele caía no chão e aí terminava o episódio e tu não sabia. E vários finais alternativos foram gravados com vários personagens. Então a gente tem um final em que a Suellen, a esposa dele, atira nele, o Bob. E os atores assinaram, inclusive, um contrato para não revelar quem tinha feito. E na época, as pessoas fizeram um bolão para ver quem tinha feito. Isso só voltaria a acontecer depois com Twin Peaks, em 1990, que teve o grande mistério quem matou a Laura Palmer. Opa, tocou a música. Mas aqui a gente tem quase todas, assim. Acho que só a terceira que falta. E são temporadas enormes, assim. Cada temporada tem temporadas com 30 episódios. É uma coisa louca. A série foi crescendo bastante. Mas, na verdade, chegou num ponto onde as coisas já não andavam mais como antes. Porque a Linda Gray, por exemplo, a atriz que fazia Suellen, ela queria mais espaço na série. Porque o papel dela apenas era ser a esposa alcoólatra do Jota, que só tinha affairs e bebia, e era isso a vida dela. E ela queria uma coisa diferente, obviamente.
né? Porque por mais que eu goste de Dallas, as mulheres dentro dessa série, elas são muito marginalizadas. Elas são relegadas a esse papel de esposa. O que aos poucos vai mudando, assim, porque, por exemplo, a esposa do Bob começa a trabalhar, a própria Suellen, depois desse pedido, ela pediu dirigir um episódio e a CBS não deixava, mas por outro lado, a CBS deixou o Larry Hagman e o Patrick Duffy, que interpreta o Bob, dirigirem episódios. Então, depois de muita insistência, ela finalmente conseguiu dirigir o episódio dela, que aliás é ótimo, assim como os episódios dirigidos pelo Larry e pelo Bob. E os atores começaram a se cansar dos papéis, no sentido de que era sempre o mesmo papel e sempre o mesmo plot. E esse é o problema de Dallas, na verdade. O plot ele é recorrente, embora algumas tramas e personagens sejam adicionados, né? E aí na 10ª temporada, da 9ª para a 10ª, o personagem do Patrick Duffy morre, porque o Patrick Duffy decidiu abandonar a série para se dedicar a outros projetos, que é um grande cliffhanger, desculpe pelos spoilers. E o Larry Hagman e o elenco ficaram muito tristes com a saída dele, né? O Patrick era muito amigo do Larry e o Larry acabou convencendo ele a voltar. E aí acontece uma coisa muito engraçada, assim, porque na temporada seguinte é o que a gente chama de Dream Season, porque é a temporada em que o Patrick Duffy tá morto, mas na verdade ele não tá. E é no final, e aí o cliffhanger da 10ª temporada é a esposa dele, a Pamela, se levantando e indo no banheiro. E quando ela entra no banheiro, ela vê alguém, ela ouve alguém tomando banho. E aí tu fica assim, tá, mas como assim, né? Quem é essa pessoa? E quando ela puxa a cortina, e ele se vira e é o Bob, o marido dela. Então é genial. Good morning. Depois foi cada vez amornando mais. Os personagens foram saindo. A Linda Gray saiu, foi uma grande perda para a série. E eles terminaram em 1991. Em 1995, eles fizeram 3 filmes para televisão que seriam a continuação, né, como teria continuado. E são muito interessantes, porque os filhos do Bob e do JR já estão crescidos. E é bem legal, assim, tu ver. Inclusive, tem aqui nesse box. É bem legal. Opa! A luz. E em 2012, a TNT comprou os direitos para fazer uma continuação da série. E obviamente que essa pessoa que vos fala teve um surto psicótico, porque era com o elenco original. Então a gente ia ter o Larry Hagman, o JR, Bob, Suellen, Cliff Barnes, que era o arqui-inimigo do Jota. Foi assim uma coisa de louco, assim, eu me lembro, a publicidade que eles fizeram na época foi sensacional. Para vocês verem como Dallas ainda é um fenômeno muito forte. No entanto, a série foi um flop, na minha opinião. Assim, foi muito mal trabalhado, mal desenvolvido. As motivações dos personagens não eram convincentes. Eu só assistia basicamente por causa do elenco original, que não aparecia tanto. O que fez com que muitos fãs reclamassem. Porque os fãs queriam ver Larry Hagman, Linda Gray, né, Patrick Duffy, eles não estavam interessados nos filhos deles, que era mais o foco da série. Mas a série foi renovada para uma 2ª temporada e o primeiro episódio da 2ª temporada ele é muito bom. Foi
parecia que a TNT tinha ouvido as queixas dos fãs e fez um episódio muito bom. Só que o Larry Hagman faleceu nessa época, no meio da série, e foi muito triste, assim. Eu fiquei muito chateada. E isso, obviamente, afetou todo o andamento da série, né? Ele tinha gravado 8 episódios até o momento. E depois, bom, eles tiveram que costurar a trama. E não foi bem sucedido também, na minha opinião. Mas a gente tem a cena em que a Suellen, a esposa dele, ela volta a beber, quando ela sabe que ele faleceu. E aí é uma cena onde ela tá bebendo e relembrando, olhando para as fotos deles e tá tocando uma música. E eu chorei muito nessa cena. A Linda Gray tá maravilhosa. Eu acho que é um dos grandes momentos dela em todo o Dallas. E o mais tocante é que aquele sentimento é verdadeiro, porque ela e o Larry Hagman foram amigos praticamente durante toda a vida. Então, a gente tem esse momento em que ficção e realidade se cruzam. Eu acho que é isso, eu não vou contar mais, porque eu poderia ficar falando sobre Dallas a tarde inteira. Porque é muita trama, assim, até que vocês tenham gostado, que vocês tenham sentido vontade de ver Dallas. Infelizmente, o canal Viva tirou do ar, porque a versão dublada era muito boa. Os haters da dublagem vão me matar, mas a dublagem brasileira era muito boa. E espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. And that's all, folks.